Boa noite. Estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez, em mais uma reunião de estudo da Palavra de Deus. E quanta alegria para todos nós, para mim, nós estarmos juntos, reunidos para cantar, reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E também muita alegria por ter um bom número de irmãos também. Todos nós ficamos muito felizes por isso. Vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Primeiro livro das Escrituras, da Palavra de Deus, primeiro livro do Pentateuco, livro escrito por Moisés, Gênesis capítulo 6. Vamos observar o versículo 13, uma história extremamente conhecida por todos nós. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Acompanhe a leitura. Gênesis 6 e 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Capítulo 7, versículo 17. Gênesis 7, 17. A palavra de Deus que diz: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Versículo 18 do capítulo 7. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Versículo 9. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Versículo 11. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Até aqui apenas a leitura, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, graças nós te damos por nós estarmos aqui, graças nós te damos pelo número de irmãos presentes. Graças nós te damos por nós termos este privilégio de cantar, esse privilégio de juntos aprendermos das Escrituras. E nós te pedimos por aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor os ajude, abençoe sempre esses irmãos, Senhor, os guiando, os orientando. E todos nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu controle, precisamos do Teu poder nas nossas vidas, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Conduz esta reunião, Senhor, com que nada saia fora do Teu controle, que todos nós possamos compreender a Palavra de Deus. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, oramos, entregamos isso oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós lemos aqui, nós observamos a história da Arca de Noé, uma história extremamente conhecida, né? E como nós lemos aqui, depois de Deus decidir destruir toda a humanidade, depois do juízo de Deus, depois de Deus decidir que seu juízo caísse sobre toda a terra, caísse sobre os seres humanos, exceto a família de Noé, o Senhor teve um encontro com Noé e lhe pediu para que Noé
fizesse uma arca. Como nós observamos aqui, Noé deu 120 anos aproximadamente para construir esta arca. E Noé construiu essa arca para que o dilúvio acontecesse sobre a terra, para que o juízo de Deus acontecesse sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. E Noé entra na arca com a sua família. E morria todas as pessoas no qual Noé convivia, e morria todos os animais, exceto aqueles casais que estavam na arca. Morria todo mundo que Noé convivia em seu cotidiano, seja parente, seja amigo, seja colegas de trabalho. As pessoas no qual ouviram a palavra através de Noé morreram. Essas pessoas pereceram. Essas pessoas padeceram no dilúvio. E Noé entrando na arca, havia algo novo a acontecer. Havia algo novo a se proliferar naquele momento. Era o fim da segunda dispensação, a dispensação consciência. A segunda dispensação de todas as 7. E ali o juízo de Deus iria acontecer. Era uma nova era, era um novo momento. E Noé, que convivia com muitas pessoas, Noé passaria a conviver apenas com sua família, apenas com aqueles animais que haviam na arca. Era isso que ia acontecer com Noé. Todas as pessoas no qual Noé cresceu, no qual Noé conheceu durante muitos anos, aqui diz que Noé tinha aproximadamente 600 e pouquinhos anos, e foi uma vida toda no qual Noé viveu, uma vida toda no qual Noé investiu, Noé planejou. Mas o Senhor interferiu, o Senhor se colocou no meio disso e disse: Noé, agora você vai construir uma arca. Agora, para tudo isso que você está fazendo, que você costumava fazer, agora sua vida vai ser em prol desta arca, em prol deste trabalho. Essa arca no qual você vai entrar com sua família, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres de seus filhos, e toda espécie de animal, um casal por espécie. A sua vida vai ser, depois que você construir essa arca, você vai passar muitos dias ali dentro. Muitos dias de tempestade. E Noé passaria por um momento turbulento, por um momento de tribulação, por um momento de dificuldades, por um momento em que aquela tempestade em que Deus havia prometido inundaria tudo, inundaria a terra, afogaria todas as pessoas, tudo aquilo que haveria fôlego de vida. E Deus exterminaria tudo. Entende? Muitas vezes nós passamos por tribulações, muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por tempestades, nós passamos por problemas. Noé estava dentro da arca e em volta da arca, fora da arca, estava acontecendo um problema, estava acontecendo uma tempestade. E essa era a turbulência que estava acontecendo na vida de Noé. E nós ficamos com medo, e nós ficamos amedrontados. Imagina como estava Noé e sua família, imagina como estava a vida dele, imagine como estava a cabeça dele dentro da arca. Com muito medo, amedrontado, sem expectativa. Ele tinha o risco de morrer, quanto ele, quanto a família, quanto os animais. E essa tempestade inundou tudo que estava em volta. Essa tempestade inundou tudo, toda a terra. O Senhor abriu as comportas do céu
para que a tempestade caísse, para que a chuva caísse. Nunca havia chovido na terra. E a chuva aconteceu. Imagina, muitas vezes nós vemos uma certa chuva que às vezes nos assusta, principalmente aqui em Marília, não é? Que acontece tempestade, que acontece uma ventania que derruba tudo, não é? E às vezes a gente tem medo. Vocês lembram daquela tempestade que deu em 2015? Que destelhou muitas casas, né? Muitas casas perderam as calhas, tiveram que refazer. Vocês lembram? E nós ficamos com medo diante de tempestades. E nós que já vimos chuva muitas vezes. Agora vocês imaginam pessoas que nunca haviam visto chuva. Pessoas que nunca haviam visto chover. Pessoas que nunca viram uma tempestade. Era essa a situação de Noé. Era essa a condição da família de Noé. E eles ficaram, como nós lemos, 40 dias e 40 noites em tempestade. 40 dias e 40 noites dentro da arca e chovendo. Era 40 dias, 40 noites de muito medo. 40 dias dificultosos. Eram 40 dias ali. E muitas vezes o nosso problema pode demorar muitos dias. Muitas vezes o nosso problema pode demorar 1 mês, 40 dias, 50 dias, 1 semana, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos. O nosso problema pode demorar. A dificuldade, a tempestade, a tribulação, os problemas pode demorar. Pode ser curto, pode ser longo. E sabe quem que vai escolher quanto tempo que nós iremos passar por problemas? Deus. É Deus que decide, é Deus que sabe, é Deus que sabe aquilo que nós... Deus que coloca as tempestades em nós, Deus que coloca a dificuldade em nós, Deus que coloca a provação em nós. Entende? Noé passou pela tempestade, Noé passou pela tribulação durante a obra que Deus tinha para ele. Deus estabeleceu uma obra para Noé, a obra que era construir a arca, colocar todos os animais segundo a sua espécie, um casal de cada espécie na arca. E iria entrar ele ali, ele e sua família. E Noé estava fazendo uma obra grandiosa na história da humanidade. Quem falar que o que Noé fez não foi um divisor de águas, literalmente, né? Não foi um divisor de águas tremendo, você não pode dizer isso, né? A missão de Noé: construir a arca, colocar os animais ali, passar muitos dias ali. Depois do dilúvio, ele sair da arca e povoar a terra novamente. Foi um divisor de águas. É isso que estava acontecendo com Noé. Passou 40 dias chovendo, passou 40 dias em tribulação, em tempestade, em dificuldade, e você pode ter certeza que dentro da arca foi a maior agonia, foi a maior tristeza. Você pode ter certeza que eles choraram muito dentro da arca, porque os seus conhecidos estavam morrendo, as pessoas que eles conviviam estavam morrendo. Mas eles tinham que fazer o que Deus ordenara, eles tinham que fazer o que Deus pediu para ser feito. Eles tinham que fazer isso. Deus que ordenou, Deus que conduziu, Deus que os chamou para fazer isso. Eles tinham que fazer. E vocês acham que foi fácil? Não. Vocês acham que foi fácil 120 anos construindo uma arca, 120 anos pregando o evangelho para aquelas pessoas, porque eles queriam que aquelas pessoas fossem salvas, eles queriam que aquelas pessoas aceitassem que Deus existia, aceitassem o que iria acontecer, o juízo de Deus sobre eles.
Mas depois de Noé pregar, depois de Noé transmitir a palavra, avisar que iria acontecer o dilúvio, e as pessoas ignorando. E aí chegou o dilúvio. E aí todo mundo morreu. E aí era uma nova era. E aí era uma nova vida. E Noé dentro da arca, com sua família, com aqueles animais. Por fim a tempestade acabou. Por fim a tribulação passou. Por fim a dificuldade acabou. 40 dias e 40 noites de tempestade. E quando a tempestade acaba, sabe o que a gente espera? A gente espera que, agora que a tempestade acabou, eu vou olhar tudo em volta e vai estar tudo bem. Mentira. Porque acabou a tempestade, acabou a dificuldade, acabou de chover, acabou tudo aquilo, acabou as águas caindo sobre a terra. E Noé abrindo a janela achando que ia estar tudo bem, mas não estava. Noé abriu a janela da arca e tudo estava inundado, tudo estava destruído, tudo estava morto. Nós olhamos para a janela, depois da tempestade acabar, está tudo destruído. Está tudo acabado, está tudo inundado, está tudo morto, está tudo destruído. Tudo aquilo que tinha antes na terra não havia mais. Todas aquelas pessoas no qual ele convivia. E tudo aquilo acabou. Tudo aquilo estava morto, tudo aquilo estava destruído. Sabe o que é isso? As sequelas. Quando acontece a tempestade em nós abrimos a janela, achamos que vai estar tudo bem, mas não, porque ainda tem sequelas, porque ainda tem vestígios da tempestade, ainda tem vestígios das dificuldades, e nós abrimos a janela da nossa casa, olhamos tudo em volta e ainda está cheio de sequelas, ainda está destruído, tudo está morto, porque aconteceu uma tempestade. E aí depois da tempestade ter acabado, depois de 40 dias e 40 noites chovendo pela primeira vez na história da humanidade, Noé tentou uma solução para ver se havia boa expectativa, para ver se havia boa esperança, e Noé soltou um corvo. Esse corvo não voltou mais. Sabe por quê? Porque um corvo gosta de comer coisas podres. Noé enviando um corvo, o corvo não hesitaria em pousar na superfície das águas lamacentas, a superfície das águas podres, onde tudo estava morto. E um corvo que gosta de desfrutar coisas podres não iria voltar. Porque coisa podre, porque coisa suja, porque coisa nojenta, ali havia muito. O corvo não retornou. Agora eu tenho uma solução melhor, eu vou enviar uma pomba. Uma pomba não come coisas podres. Ela vai ter que achar algum lugar para pousar. E Noé enviou uma pomba. Noé soltou uma pomba. Ela não achou nada para repousar e voltou. Noé estava sem esperança. Noé estava sem soluções, porque a tempestade havia terminado, havia cessado, mas as sequelas ainda estavam ali. Mas havia ali muitos vestígios da tempestade, o resto do problema. E quem disse que é fácil? E quem disse que vai ser assim? Simples. Quem disse que vai acabar assim? Quem disse? Não vai. E quem que colocou isso para a terra, para Deus, para Noé, para a esposa de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé? Deus.
Quando nós tentamos uma maneira de resolver, Noé enviou o corvo, depois enviou a pomba. Quando nós tentamos uma maneira de ouvir boa resposta, ter uma nova expectativa, quando nós enviamos algo para que nós tenhamos uma solução e nós queremos ouvir boas respostas, mas quando nós tentamos algum recurso para ouvir boas respostas, nós não temos. Nós não temos bons recursos. Nós enviamos o recurso, né? Pode ser o recurso bom que for, mas nós não temos boa resposta. Por que nós não temos boa resposta? Porque Deus não quer ainda. Entende que nós queremos, muitas vezes, depois da tempestade, depois da dificuldade, nós queremos que tudo acabe assim. E Deus olhou, não é agora que vai acabar. Você não vai ter resposta nenhuma agora. Porque você precisa ser forte. Você precisa saber que Deus está no controle, que Deus está acima de tudo e de todos. Você precisa lembrar que quem criou esse dilúvio, que quem fez toda a terra inundar, foi Deus. Você precisa saber isso. Nós precisamos saber que quem colocou a dificuldade, a tempestade, o problema em nós é Deus. E quando nós ouvimos uma resposta no qual nós não queremos, a pomba voltou porque não achou nada para ela pousar. E Noé teve uma péssima resposta no que ele investiu, no que ele colocou, no que ele tentou. Entende? Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que ao invés das águas baixar, nós colocamos na nossa cabeça que a água está subindo de novo. Nós colocamos na nossa cabeça que a dificuldade não vai passar, ainda está aumentando. Mas é coisa da nossa cabeça. Por quê? Porque o problema tomou conta, porque a dificuldade tomou conta. Nós colocamos na nossa cabeça que as dificuldades não vão embora. Seja problemas de trabalho, seja problemas familiares, seja problemas financeiros, seja qualquer problema que for, seja uma pessoa nos incomodando, uma pessoa nos difamando, seja qualquer situação dificílima para resolver, e nós não temos nenhuma esperança, e a falta de esperança chega e acaba conosco, e muitas vezes nos derruba. E veja bem, você já esteve no mesmo barco que Noé. Você já esteve, você pode estar, você há de estar um dia, mas que nós já passamos, ou que nós estamos passando, né? Aí é cada um, mas você há de estar no mesmo barco que Noé. Você há de estar. Você é crente, você é cristão, você há de estar no mesmo barco. Você há de passar por uma tempestade, você há de passar por uma dificuldade. Você é um Noé. Nós somos. Nós iremos passar por tantas tempestades, por qualquer coisa ruim. E Noé enfrentou uma ameaça literal de extinção da sua espécie, de extinção da raça humana. Corria o maior risco dele morrer, né? E se não houvesse nenhum homem justo sobre a terra, e havia um homem justo, esse homem que era Noé, se não houvesse, Deus ia destruir toda a humanidade. Por quê? Porque a humanidade é pecadora, porque a humanidade é corrupta, porque a humanidade é suja, porque a humanidade rouba, a humanidade mata. Tudo aquilo que desagrada a Deus é o que a humanidade faz. Mas a esperança de Noé não podia morrer. Noé precisava de um tom de esperança, de um toque de esperança. E aí, ele soltou a pomba mais uma vez. Versículo 11 do capítulo 8. Gênesis 8 e 11.
À tarde ela voltou a ele. Depois de Noé soltar, à tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba retornou a Noé com uma folha de oliveira. Noé ficara feliz. Noé ficara contente. Era uma folha de esperança. Era uma folha que trazia certeza do controle de Deus. Era uma folha que trazia paz para a vida de Noé. Era uma folha que trazia alegria para a vida de Noé, ciente de que tudo aquilo haveria de acabar, de que todo o juízo de Deus estava cessando, de que as águas estavam baixando e que um dia, mesmo se demorasse, eles iriam sair daquela arca e tudo seria reconstruído de novo. Folha de oliveira é a folha da esperança de que haveria terra seca, terra firme logo mais. A folha de oliveira significava isso. Era a prova de que tudo aquilo valia a pena. Nas folhas de oliveira da vida nós amamos. O que seriam essas folhas de oliveira? Alguém chega em nós e fala assim: o problema financeiro há de acabar. Eu tenho uma ajuda para você. O médico chega em você e fala: você vai ser curado. Eu tenho um emprego para você. O problema na família há de acabar. Eu estou convosco todos os dias e tudo está sob controle. Por mais que Noé enviou a pomba, por mais que Noé enviou o corvo, Deus olhara para tudo isso e dizia: não é a hora de eu dar uma resposta. Depois de Noé enviar a pomba, mais uma vez, Deus olhou: agora é a hora de eu dar uma resposta, agora é a hora de eu dar uma esperança, agora é a hora de eu enviar uma folha. Uma folha que traria paz, uma folha que traria esperança. E Deus antes achava que não era a hora de dar a resposta. Nós temos que entender que quando nós estamos com dificuldade, nós procuramos respostas para cá, para frente, para trás, e nós não encontramos, é porque Deus não deu uma resposta. Nós temos que esperar para entender o que isso aconteceu. Quantas coisas acontecem conosco, quantas dificuldades nós passamos e nós procuramos respostas, nós procuramos soluções, mas nós não achamos resposta, nós não achamos solução, nós não sabemos o porquê aconteceu, o que há de acontecer. Mas uma hora você vai entender por que aconteceu. Uma hora Deus vai dar a resposta, explicar para você o que aconteceu. E Deus olhou para Noé e disse: agora é hora de eu dar a resposta, através da pomba. Eu vou enviar uma folha de oliveira para Noé, para ele obter uma esperança, para ele obter uma paz de que tudo aquilo haveria de acabar. E mesmo que demore, Deus age assim. Depois da tempestade acabar, Noé abriu a janela, olhou tudo em volta, tudo inundado, tudo cheio de dificuldade, todos os vestígios da tempestade. Sabe por que isso? E mais, depois de Noé tentar, ele obteve por fim a resposta da oliveira. Deus cuida de nós. Deus está nos curando. Quando eu tenho uma dificuldade, quando eu passo pela tribulação, quando eu passo pelo problema, e acabou a tempestade, sobrou os vestígios, Deus vai cuidar de nós. Deus envia a folha da esperança. Deus nos dá. Deus nos constrói novamente. Deus junta os cacos e nos refaz. Deus junta tudo e nos reconstrói. E Deus está te reconstruindo. Deus está te moldando novamente para que você volte
Não apenas ser aquela pessoa no qual você já foi, mas você ser moldado a ser melhor do que você era. A tempestade causa isso na gente. Nós éramos uma pessoa assim, e a tempestade chega e nos deixa assim. Mas quando Deus nos reconstrói, nós nos tornamos maiores do que nós éramos. Deus faz isso. Deus é perfeito em seus planos. Por que Deus iria enviar alguma dificuldade para nos derrubar, para nos matar? Por que Deus iria fazer isso? Para nos aniquilar, né? Quando Deus tira a nossa vida aqui na terra, significa que Deus nos quer ao lado dele, nos quer ao lado dele na glória, na eternidade. Mas enquanto Deus nos mantém com vida aqui na terra, quer dizer que Deus quer que permaneçamos aqui à toa? Não. Deus quer que nós permaneçamos aqui na terra, Deus quer que nós sejamos úteis, Deus quer que nós sejamos pessoas que trabalham para o Senhor, úteis para o trabalho do Senhor, de alguma forma, nós exercendo o nosso dom. Nós que somos cristãos, o Senhor deu dons para cada um, e muitas vezes nós não exercemos o nosso dom, mas o Senhor olha para nós, Ele quer, como o Senhor quer nos manter com vida, o Senhor não quer que nós guardemos o nosso dom dentro de uma gaveta e fechamos e não abrimos nunca mais. Se Deus nos mantém com vida, se Deus nos mantém vivos, Ele quer que nós sejamos úteis, Ele quer que nós tenhamos uma utilidade para a obra de Deus, seja para o que for. E nem sempre é aqui em cima, né? Às vezes é lá fora, às vezes é aconselhando, às vezes é socorrendo, às vezes é ajudando, orientando, exortando. Aquilo ali não é dom espiritual. Nós temos que procurar saber qual é o nosso dom espiritual. O dom que Deus nos presenteou. Seu talento natural, é óbvio que você tem que usar para Deus, é óbvio. Deus te deu talentos naturais, mas principalmente Deus te deu o dom espiritual. É para ser usado, é para ser utilizado, para ser útil aqui na terra. Deus nos conforta, Deus nos fortalece no pós-tribulação, no pós-dificuldade, no pós-tempestade. Alguém leia para nós Provérbios 23 e 18. Deus nos dá a esperança. Lê mais uma vez. Haverá bom futuro. Não será frustrada a esperança que Deus nos dá. Tudo aquilo que Deus nos dá, toda a esperança